Olá, tudo bem? Nesta aula vamos falar sobre análise qualitativa de vídeos. Por que falar sobre análise qualitativa? Atualmente existem muitos programas, softwares de computadores, que as pessoas colocam, o projetista vai lá, coloca a estrutura, manda o software rodar e tem o resultado, ok? Mas a questão é a seguinte: se eu não consigo ter uma visão crítica do resultado que o programa me dá, qualquer resultado serve, né? E fazer a modelagem de uma estrutura não é uma coisa simples. Então, como identificar se existe um erro no modelo estrutural, se uma carga está lançada de forma errada? Para isso, o engenheiro ele tem que ser capaz de ter uma expectativa, de ter uma noção das ordens de grandeza, de ver como a estrutura vai funcionar. E isso está muito ligado com a análise qualitativa da estrutura. Então, o objetivo dessa parte da matéria é a gente conseguir olhar para a estrutura e conseguir ver qualitativa qual é a resposta que ela vai dar. Não se preocupar por enquanto em quantificar quais serão os valores. Eu quero saber mais ou menos qual é a cara da resposta. Não quero detalhes, o valor tal, aqui, ali e tal. Isso por enquanto não é importante. Vamos ver isso mais para frente, tá certo? Ok, então para análise qualitativa, vamos começar revendo aqui as hipóteses da análise estrutural, da análise elástica linear. Então vamos lá, diagrama tensão-deformação de um material e eu tenho um trecho elástico e um trecho plástico, ok? Então, o que isso quer dizer? Aqui estou partindo da origem, ou seja, tensão zero, deformação zero. Conforme eu vou aumentando a tensão, a deformação vai aumentando linearmente, por isso que é elástica linear. Se eu remover a minha tensão aqui, a tensão for a zero, a deformação vai a zero também. Então eu não vou ter nenhum tipo de deformação permanente. Agora, se eu entrar no meu regime plástico, na hora que eu tirar a tensão, eu já vou ter uma deformação permanente, correto? Então o que acontece aqui, Essa parte elástica, tá certo? Esse trecho, esse regime elástico, é o regime no qual a maioria das estruturas estão trabalhando em serviço. Então, quando você está lá na sua casa, vai receber visita, entram algumas pessoas ali, a laje está trabalhando no regime elástico, é isso que você quer. Você vai carregar, as pessoas entraram, ela vai se deformar um pouco, as pessoas vão sair, ela vai voltar para a posição original dela. E normalmente são deformações tão pequenas que a gente não consegue nem perceber muito bem, tá certo? Mas o importante é, ao retirar a carga, a deformação ela vai voltar na mesma proporção. Eu não vou ficar com uma deformação plástica. Para ilustrar isso, podemos usar uma régua, Então vamos lá. Temos uma régua aqui, tá certo? Então eu posso pegar essa régua, aplicar uma carga elástica nela, ela deformou, na hora que eu tirar o carregamento, ela volta para a posição original dela. Agora, se eu começar a aplicar uma carga muito elevada, ela vai entrar no regime plástico. Nisso que eu remover o carregamento, a régua continua deformada, tá certo? Então, esse é um exemplo de análise elástica e análise plástica. A nossa análise, ela só vale quando a gente estiver no regime elástico, tá certo? Ela não vai valer no regime plástico. Ok. Uma outra hipótese importante é em relação a como a deformação da estrutura afeta ou não, na verdade não vai afetar os esforços internos. Então vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho esse pórtico ABC, tá certo? Eu tenho a carga aplicada, W1 e W2. A carga W1 ela não faz momento, tanto nesse trecho BC quanto não faz momento no trecho BA. A única carga que faz momento aqui nessa estrutura é a carga W2. Então aqui no início o braço de alavanca é zero nesse ponto, o momento é zero, lembrando que o momento é força vezes o braço de alavanca. Conforme a distância vai aumentando, o braço de alavanca vai aumentando linearmente, por isso que o momento aumenta linearmente. Chegou aqui no trecho BA, esse braço de alavanca ele vai permanecer constante, então esse momento ele permanece constante, ele não vai variar. Isso se a gente considerar a posição da estrutura original, ela indeformada. Se eu fosse considerar a estrutura deformada, eu teria um acréscimo. Já a minha força W1 geraria momento,
o momento da força W2 seria um pouco diferente. Por quê? Porque eu teria um deslocamento aqui do ponto B, ó, horizontal, um ΔB horizontal, tá certo? Entretanto, para a maioria das estruturas civis, esses deslocamentos são tão pequenos, mas tão pequenos comparados à dimensão da estrutura, que a gente pode desprezar esses deslocamentos, tá certo? Normalmente você está lá, parado na sua casa, alguém passa andando, né? Você nem sente, ou está fazendo alguma coisa, você nem sente a deformação da estrutura, é muito pequena, muitas vezes é imperceptível. Então, na nossa análise, a gente vai considerar a estrutura como ela estivesse o quê? Indeformada na hora de determinar os esforços internos, tá certo? E essa estrutura indeformada, ela serve como linha base para eu desenhar os meus esforços. Então foi o que eu fiz aqui, né? Usei a estrutura indeformada para representar os esforços internos aqui, no caso o momento fletor na estrutura. Ok, então vamos agora ver algumas peculiaridades da análise qualitativa, ou qualquer cálculo feito manualmente, né? Se eu tivesse um pórtico aqui, ABC, com uma carga W, obviamente que essa carga W ela ia gerar o quê? O encurtamento dessa barra BA. Então essa barra ela iria encurtar e ia fazer a deformar, a nova deformada seria essa estrutura aqui em vermelho, tá certo? E iria gerar este gráfico de momento fletor. Entretanto, na análise qualitativa, nós vamos ignorar esse deslocamento, esse ΔB vertical, ou os deslocamentos devido às forças axiais. Por quê? Porque eles são muito pequenos comparado aos deslocamentos devido à flexão normalmente. Numa análise computacional, nós vamos considerá-los, ok? Mas na análise qualitativa ou normalmente na análise manual, eles são desprezados. Isso normalmente não influi muito na resposta. Então nós vamos conseguir ainda respostas muito boas, tá certo? Mesmo ignorando esses deslocamentos para simplificar o nosso processo de análise. Ok. Para finalizar, vamos falar aqui dos tipos de apoio, né? Então, os tipos de apoio, a gente tem o apoio, né, deslizante, o apoio simples e o engaste. No apoio deslizante, o que acontece? A minha restrição, eu não tenho restrição para o meu deslocamento horizontal. O meu deslocamento vertical está fixo, ele não pode deslocar verticalmente. Então, o deslocamento horizontal não tem restrição, logo eu não sei quanto é que ele vai valer. O deslocamento vertical, eu sei que ele está fixo, então o deslocamento vale 0. E a inclinação também, eu não tenho nenhuma restrição, então também não sei quanto a inclinação vai valer. Isso é por uma perspectiva em cima dos deslocamentos. Se eu for fazer uma perspectiva de análise em cima das forças, o que eu vou ter? Eu vou ter para o meu deslocamento horizontal, que pode ser qualquer valor, eu tenho que eu não conheço, eu conheço a minha força horizontal, vai valer 0. Meu deslocamento vertical, que vale 0, que eu conheço, eu não conheço a minha força vertical. Então, uma incógnita aqui. E no meu inclinação, que eu não conheço, então eu conheço meu momento fletor, que vale 0. Logo, se a gente for ver por uma perspectiva das forças, esse apoio aqui, ele introduz uma incógnita, que é o que? É a força vertical, tá certo? Vamos aqui, então, como está representado aqui, né? Vamos aqui para um apoio do segundo gênero. Nesse apoio, eu não posso deslocar horizontalmente nem verticalmente, mas eu posso inclinar livremente. Então, o deslocamento horizontal é 0, o deslocamento vertical é 0 e a inclinação eu não sei. Então, essa é a perspectiva de deslocamentos. Como eu sei o deslocamento horizontal, eu não sei a força horizontal. Como eu sei o deslocamento vertical, eu não sei a força vertical. Como eu não sei a inclinação, eu sei qual é o momento. O momento vale 0. Então, nesse caso aqui, esse apoio, na perspectiva das forças, está introduzindo o quê? Duas incógnitas, dois valores que eu não sei. O momento, eu sei, vale 0, tá certo? E quando nós temos um engaste, o que eu estou restringindo? Eu estou restringindo o deslocamento horizontal, o deslocamento vertical e a inclinação. Então, nesse caso do engaste, tanto o deslocamento horizontal, quanto vertical, quanto a inclinação, certo? Vão valer o quê? 0.
desta forma, então eu não conheço a força horizontal, não conheço a força vertical e não conheço o momento fletor. Então eu estou introduzindo o quê? 3 incógnitas no problema. Então quando eu coloco um apoio deslizante, eu introduzo uma incógnita, que é o deslocamento vertical. Quando eu coloco apoio simples, eu vou introduzir 2 incógnitas de força vertical e força horizontal. E quando eu coloco engajo, eu vou introduzir 3 incógnitas no meu problema. Força vertical, força horizontal e momento fletor no apoio. Ok? É isso pela aula de hoje. Na próxima aula nós vamos falar sobre o princípio da superposição aí na estrutura. Ok? Valeu, obrigado!